Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Camilo Lourenço para participar nesta rubrica e aproveito também para desejar, eu acho que ainda posso fazê-lo, desejar bom ano a todos. E, no fundo, na sequência das várias notícias e que já perdemos a contabilidade, nem conseguimos acompanhar a quantidade de escândalos, de demissões, suspeitas de corrupção, faltas de ética, a tal célebre ética republicana, que faz, obviamente, neste momento, mimese da Primeira República. Relembro que a Primeira República, em 16 anos, pouco mais que isso, teve 45 governos, mas como eu dizia, na sequência destas várias notícias, gostaria de partilhar convosco algumas reflexões e algumas opiniões referente ao estado da arte, ao estado da questão do nosso país neste momento. A primeira reflexão vem na sequência da audição do Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, e que, no fundo, vai apontar o óbvio. Ele não respondeu a todas as questões e gastou o tempo regimental a desculpar-se, a dizer que não sabia da famosa indemnização de Alexandra Reis e que até o Primeiro-Ministro ontem veio recriminar, e deixa perguntas importantes por responder. Aliás, ele já fazia isto enquanto Presidente da Câmara de Lisboa. Agora, e como é que é possível um ministro alegar que não sabe de algo que tem a ver diretamente com a sua tutela? É de facto inconcebível. E não está, e portanto, no fundo, isto demonstra que ele não está preparado. Obviamente, nem ele nem os seus assessores, pelos vistos, leem jornais, já que esta notícia veio no Expresso em maio do ano passado. E Fernando Medina chega a culpar o Ministério das Infraestruturas e a TAP por toda esta confusão. Culpa todos menos ele. Aliás, isto já tinha acontecido com o famoso caso do Russiagate, como se bem devem recordar. Mais um pouco, e também já ninguém se vai lembrar no PS, ou reconhecer sequer, não é, a questão do Presidente da Câmara de Espinho, que se demitiu recentemente, e nem também saberão das suspeitas de corrupção que começam a surgir quase todos os dias, envolvendo o Partido Socialista e, infelizmente, não só. Isto prende-se com um outro problema, que me parece ser a verdadeira questão de fundo, justificativa para todas estas polémicas. É que há uma falta de preparação do Partido Socialista para esta maioria absoluta que obteve nas últimas eleições. Eles não sabem, no fundo, o que fazer com ela. Também porque não têm competência para a sua gestão e nem, obviamente, pessoal à altura para a manter. Isto se deve também, e principalmente, a um comportamento padrão que já temos vindo a assistir e que foi bastante visível e dramático do tempo de José Sócrates, que é, no fundo, o das escolhas endogâmicas, familiares, para além da óbvia sinecura que pauta o comportamento do Partido Socialista há décadas. A formação e a mais-valia profissional é feita pelas juventudes, pelos gabinetes, as relações familiares, as relações de amizade e muito mais isso do que por currículos com provas dadas de competências nas áreas das suas responsabilidades. E para o PS é tão normal, mas tão normal, a distribuição de cargos e essa distribuição de cargos ser feita segundo critérios que não são da verdadeira competência profissional e técnica, mas sim escolhas dentro dos seus círculos de amizades, familiares e até partidário, e ficam muito espantados quando alguém lhes mostra o óbvio, ou seja, dizer que isso não pode ser feito assim. Acabam, no fundo, por perder o chão e também a incompetência acaba por se tornar muito mais visível. Por isso é que, chegados a 2023, apenas 1,9% da taxa de execução do PRR em empresas foi cumprido e também os 6% relativamente a outros projetos. Se em quase 3 anos foram só esses os valores que foram atingidos, a pergunta que se impõe é: terá o governo do PS capacidade para cumprir os 98% ou os 94% respectivamente que faltam neste ano, quando tem que lidar simultaneamente com os vários escândalos de suspeitas de corrupção e reorganização governativa? É a pergunta que se impõe. Pois há muito que o nosso país não tinha vivido uma conjuntura de aplicação de dinheiros e investimentos tão favorável como está a viver agora, ao contrário de muitos outros países da Europa. E ficará o Primeiro-Ministro António Costa conhecido na história como o governante que não só desbaratou uma maioria absoluta, como também não teve capacidade nem competência para implementar as reformas estruturais que o país precisa. Reformas essas que, devo relembrar,
visíveis e necessárias nas áreas dos ministérios que estão a mostrar agora grandes fragilidades, nomeadamente da agricultura, das infraestruturas, das finanças, dos negócios estrangeiros, da saúde, da educação. Quer dizer, no fundo, começamos a ver ministério a ministério e parece-nos que, bem vistas as coisas e dizendo com toda a propriedade, não há nenhum ministério que não tenha realmente problemas estruturais. Pois que desconfio que a resposta a esta pergunta é sim. O Sr. Primeiro-Ministro ficará na história como aquele que não foi capaz de fazer aquilo que o país verdadeiramente precisava e duvido que o consiga fazer durante este ano que começa. Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro, no fundo, tem um ano para mostrar o que vale e provavelmente abandonará o governo para ir a um cargo europeu e deixar o país nas mãos da Ministra Mariana Vieira da Silva. E, portanto, o tempo o dirá, estaremos cá para ver, escrutinar, comentar essa sua atuação, a atuação do governo, porque, no fundo, há valores que são mais altos e esse maior valor é, de facto, o futuro do nosso país. Uma boa tarde.